Olá, amiga reparadora. Olá, amigo reparador, tudo bem? Alessandra Milano Moraes, advogada, especialista no setor automotivo. Você já ouviu falar em Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD? Sabe o que é isso? Sabia que todas as empresas do nosso país deverão se adequar ao que prevê essa lei, inclusive as empresas reparadoras, sob pena de sofrerem sanções como multas? E mais, você sabia que está em vias de entrar em vigor agora no mês de setembro de 2020? Não? Então esse vídeo é para você. Se liga, reparador! Bom, a nova Lei Geral de Proteção de Dados do Brasil foi sancionada em agosto de 2018 e deveria ter entrado em vigor já no dia 20 de agosto de 2020. Mas com a pandemia, acabou gerando ali uma confusão em relação à entrada em vigor dessa lei. E até, de certa forma, gerou também uma insegurança entre os empresários do nosso país, isso com certeza. Não se sabia bem para quando seria adiada a entrada em vigor e se seria adiada a entrada em vigor dessa lei. Bom, nós tínhamos 3 cenários derivados de projetos de leis e de medidas provisórias. No primeiro cenário, a vigência da lei, quer dizer, ela entraria em vigor em janeiro de 2021, mas o início da aplicação das sanções, das multas, das penalidades para as empresas que não cumprissem ou não se adequassem àquilo que prevê a lei, seria a partir de agosto de 2021. A segunda situação, o segundo cenário que nós tínhamos, seria o início da vigência e das sanções em maio de 2021. A terceira situação que nós tínhamos, o terceiro cenário, seria a manutenção da lei do jeito que ela está, do jeito que ela foi promulgada, com início e vigência agora no dia 20 de agosto de 2020. Mas, surpreendentemente, nenhum desses 3 cenários foi o que aconteceu. O que de fato está acontecendo, é uma quarta alternativa e que, quando da gravação desse vídeo que nós estamos fazendo agora, acabou de ser aprovada pelo Senado e está aguardando apenas a sanção da Presidência da República. Então, após a sanção presidencial, que deve acontecer agora no mês de setembro de 2020, o texto de lei da nova Lei Geral de Proteção de Dados vai entrar em vigor imediatamente, mas as punições, as sanções, só poderão ser aplicadas pela ANPD somente a partir de agosto do ano que vem, de 2021. Gente, a ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a agência reguladora que cuidará da proteção dos dados, todos os nossos dados aqui no nosso país. Bom, o que a gente tem que lembrar, e é importante que fique muito claro, é que embora com a entrada em vigor da lei nesse mês de setembro e apenas as multas e as sanções no ano que vem, isso não quer dizer que essa lei não possa causar um abalo grave ao empresariado e a todo o nosso setor automotivo. Por quê? Porque essa lei se relaciona muito com o Código de Defesa do Consumidor. Então, ainda que as sanções administrativas elas não possam ser aplicadas antes de 2021, antes de agosto de 2021, por exemplo, um cliente seu que se sinta lesado pode acionar o Código de Defesa do Consumidor e tomar como base também essa lei, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e entrar com pedido de indenização contra a empresa reparadora, por exemplo, com base nessa lei, e você ser obrigado a indenizá-lo também. Então, isso é muito sério, isso é muito grave, isso é muito urgente, Por quê? O que acontece? A gente está aguardando que a ANPD, que é a agência reguladora, seja constituída de fato e ainda não foi. Isso causa uma insegurança jurídica entre o empresariado do nosso país, como a gente falou. Por quê? Porque essa agência reguladora é quem irá realizar a fiscalização das empresas, Se elas estão adequadas à nova lei, se estão protegendo, se estão resguardando os dados dos seus clientes, dos seus funcionários, etc. E essa fiscalização, ela pode ocorrer também pelo Ministério Público,
pelo judiciário, pelo Poder Judiciário, e não apenas por essa agência reguladora. Então, fica aqui uma dica para a gente prestar bastante atenção nesse assunto. Mas o que é essa LGPD, né? E como que isso afeta a minha empresa reparadora? Essa é a grande pergunta, né? Bom, a LGPD, ela veio para estabelecer regras com relação à coleta, armazenamento, tratamento, compartilhamento de dados pessoais de pessoas físicas, tá? Para pessoas jurídicas isso não vale. Ela resguarda dados de pessoas físicas. Então, ela busca impor uma maior proteção a esses dados no nosso país, que são dados pessoais dos seus clientes e dos seus funcionários. Só que existem, além dos dados pessoais, os chamados dados sensíveis, que são aqueles que vão além desses dados. Os dados pessoais são o quê? Nome, documento, né, RG, CPF, aqueles dados que a gente fornece na farmácia, etc. Mas esses dados sensíveis, eles são o filé mignon da Lei Geral de Proteção de Dados. Por quê? Porque eles são muito valorizados no nosso mercado, né? Os dados sensíveis, eles são aqueles dados pessoais que revelam a origem racial ou étnica da pessoa, opiniões políticas, convicções religiosas, filosóficas, são os dados relacionados com a saúde da pessoa, dados relativos à vida sexual, à orientação sexual. No nosso setor, eles podem dizer respeito a qual tipo de veículo, qual o veículo que aquele cliente possui, se ele já sofreu algum acidente de veículo ou não, né? Que tipo de carro que aquele veículo prefere, o modelo, a marca, o estilo, né? Quais as peças e quais os componentes que aquele cliente em específico mais desgasta no seu veículo. Esses são exemplos muito comuns de dados sensíveis no nosso setor. E tudo isso, né, todo esse conhecimento sobre alguém vale muito no mercado atual, em que o marketing digital tem se tornado cada vez mais importante, inclusive no nosso setor automotivo, e a gente sabe bem disso. Cada vez mais se faz a prospecção de clientes, né, pelos meios digitais, pelas mídias digitais, pelos e-mails, pelo WhatsApp, SMS ainda também. E existem, inclusive, empresas que vivem de vender listas específicas, né, de possíveis interessados em determinado produto. Por exemplo, e como é que elas sabem disso, né? Como é que elas têm essa lista, né? Como é que elas sabem que aquelas pessoas possuem um possível interesse no seu produto? Através desses dados sensíveis que a gente falou agora. E hoje em dia, não só hoje em dia, já faz tempo, mas é que agora que a gente realmente está chegando perto disso, isso está chegando realmente na nossa vida, a gente sabe que eu consigo enviar uma propaganda via SMS, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, para uma lista de pessoas entre 25 e 55 anos, moradores da região do Vale do Paraíba, do estado de São Paulo, e que já tenham demonstrado interesse por carro off-road ou por veículos com tração 4x4. Isso é possível, né? Isso é possível sim, a gente conseguir essa lista e poder prospectar clientes dessa forma. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem para equiparar o Brasil a outros países que já possuem legislações nesse sentido de tentar proteger esses dados pessoais, né, das pessoas físicas, os dados pessoais dos nossos clientes, dos nossos funcionários e os nossos próprios dados pessoais, que somos pessoas físicas também. O Brasil, então, com a entrada em vigor dessa lei, ele vai se igualar a mais de 100 países que já possuem norma sobre esse assunto. Bom, mas e a minha oficina? Também vai ter que se adequar a essa nova LGPD, essa nova Lei Geral de Proteção de Dados? Sim, também vai ter que se adequar. Inclusive, gente, na nossa lei brasileira não existe distinção, não existe diferença entre as empresas grandes, micro e pequenas empresas. A lei é a mesma para todas elas. E isso nos preocupa, né, um pouco. Inclusive, né, as sanções ou as penalidades, né, que existem nessa lei, mantendo, claro, as devidas proporções. Existem 12 penalidades, existem 12 sanções que estão ali na nova Lei Geral de Proteção de Dados, que se a empresa não cumprir, não se adequar ao que determina a LGPD, ela pode sofrer.
Essas sanções vão desde uma sanção simples de advertência, né, com a indicação de um prazo para adoção das medidas da empresa, medidas corretivas de adequação dessa empresa, passando por multa simples de até 2% do faturamento da empresa, que não é pouco, limitada à bagatela de 50 milhões de reais, até multas diárias, que são muito graves, né? Essas multas diárias são muito graves, entre outras sanções. Gente, uma outra grande preocupação é que com a entrada em vigor da LGPD, haverá a possibilidade de atuação ativa do Ministério Público, do PROCON, entre outros órgãos que tenham competência para aplicar essas sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor, como nós falamos agora há pouco. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, no seu artigo 52, ela se conectou ao Código de Defesa do Consumidor, ela se conectou às relações de consumo, e isso nos assusta imediatamente, desde já, não só a partir do momento em que as sanções da nova Lei Geral de Proteção de Dados poderão ser aplicadas, que vai ser em agosto do ano que vem, tá bom? De 2021. Então, nós aqui do setor automotivo, nós as empresas reparadoras, nós temos sim que nos adequar, introduzindo novos procedimentos no nosso dia a dia, né? Seja buscando autorizações para armazenamento de dados pessoais dos clientes, ele vai lá e assina aquela autorização, como também dos nossos funcionários, que deverão também assinar essas autorizações para armazenamento desses dados, buscando resguardar a oficina, alterando a maneira de contratação com a empresa, por exemplo, que hospeda os dados do site da nossa empresa, se eu trabalho com isso. Muitas vezes eu tenho todos os meus clientes hospedados num determinado site ou num determinado site de hospedagem. Se eu preciso adequar isso também, precisa haver uma revisão do contrato que eu tenho com eles, porque se esses dados vazarem, a responsabilidade não pode ser minha, né, reparador? Então eu tenho que ter isso no contrato. Nós temos que tomar muito cuidado na hora de filmar a oficina, tirar fotos, filmar os procedimentos que estão sendo realizados no interior da oficina, principalmente, gente, se eu for fazer postagens dessas filmagens ou dessas fotos nas redes sociais, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com relação a isso, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acredito que eu já tenha falado isso anteriormente com vocês em outros vídeos ou em alguma live. Nós temos também que verificar se eu possuo câmeras no interior da oficina, por exemplo. Eu tenho que deixar fixado nas paredes avisos com relação a essas câmeras e vou ter que colher autorizações dos meus clientes e dos meus funcionários referentes àquelas filmagens que estão sendo feitas por aquelas câmeras, né? Então, eu tenho que ir adequando, e esse procedimento, num primeiro momento, vai ser um pouco trabalhoso. Outra coisa que a gente tem que fazer é tomar cuidado, porque eu não posso colher do meu cliente dados que não são necessários ao serviço realizado, a não ser que ele queira fornecer aqueles dados. Por exemplo, o cliente vai lá fazer a reparação do veículo dele e eu pergunto para aquele cliente qual que é a data de aniversário dele. Isso não interessa para o meu serviço desde que ele seja maior de idade, ou qual é a preferência dele com relação aos veículos, a marca de veículos, etc. Eu tenho que tomar cuidado com os dados que eu colho do meu cliente, tá bom? Então, eu vou ter que ter o controle. Eu vou ter que ter o controle sobre todos os dados dos meus clientes. Por quê? Porque se eles exigirem, eu terei que comprovar que eu apaguei e deletei. Então eu tenho que saber onde está, para poder apagar e deletar esses dados também. Outra coisa, eu tenho que ser capaz de explicar se existir uma eventual fiscalização. Então eu vou ser obrigada a explicar para esses fiscais, né, para essa agência reguladora, como que os dados são armazenados na minha empresa reparadora, como que eles são tratados, né, ali pela minha oficina, e eu vou ter que fornecer para isso um relatório, né? Isso pode ser um pouco trabalhoso no começo, então são vários detalhes no meu procedimento diário que eu vou ter que mudar. Aos pouquinhos a gente vai adequando, não é um bicho de 7 cabeças, mas precisa começar a ser feito. Quando a gente fala, né, gente, de empresas grandes, isso é muito mais viável, muito mais fácil de ser feito, eu sei, né? Até
pela novidade das medidas e pelo custo de promover, né, esse tipo de adequação. A gente sabe muito bem. Só que eu entendo que a preocupação ela deve existir sim no nosso setor automotivo, ela não é pequena, até porque a necessidade de alguma forma adequar a minha oficina, de adequar a minha empresa reparadora, ela é urgente, ela é imediata, infelizmente. E tudo leva um tempo, né, para ser implantado. Não é num passe de mágica que a gente consegue fazer tudo funcionar dessa forma na oficina. Mas então, o que eu posso fazer, né? O que eu faço na minha empresa reparadora para que eu consiga ir me adequando ao que determina essa nova Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, eu entendo que num primeiro momento, né, as empresas reparadoras elas devem optar pela implementação de um programa que nós chamamos de Programa de Boas Práticas. Esse programa ele vai funcionar como um começo, né? Um caminho inicial para a adequação total à nova Lei Geral de Proteção de Dados. Esse programa vai ser uma ferramenta muito importante para que a oficina possa se resguardar, né? Reduzindo a possibilidade de eventuais multas, né, de ser multada, de ser pega ali numa situação que ela nem sabia que poderia estar cometendo com relação aos dados dos clientes e dos funcionários. O bacana disso é que esse programa de boas práticas, ele pode, né, ele poderá depois ser inclusive homologado pela ANPD, que é a agência regulatória. Né? Depois que ele estiver operando, eu posso levar até a agência regulatória e homologar, fazer a homologação desse programa de boas práticas junto a esse órgão. E eu acredito também que no futuro próximo, os sindicatos, como por exemplo o Sindirepa, ele deve se engajar também, né, para facilitar essa homologação. Então, é uma coisa que a gente espera, é tudo muito novo ainda, mas a gente tem sim que se preocupar porque é imediato. Ela é urgente e ela está acontecendo agora. Mas, né, para eu conseguir tudo isso, inclusive essa homologação, o reparador ele tem que já ter implementado, né, esse programa de boas práticas, já tem que ter implementado essa medida na sua oficina. Bom, essas boas práticas, gente, elas vão funcionar. Como é que elas funcionam? Elas vão funcionar como um direcionamento inicial, né, de adequação à nova Lei de Proteção de Dados. Com isso, eu vou conseguir mostrar a boa-fé da minha empresa reparadora em cumprir essas novas exigências da lei com relação à privacidade dos dados dos meus clientes e dos meus funcionários. Esse programa também ele garante mais segurança jurídica, né, que nesse momento de indefinição. Por que eu falo de momento de indefinição? Porque como nós falamos anteriormente, a agência regulatória ela ainda não está implementada. Né? Ela ainda não foi implementada pelo governo por conta da pandemia, tudo tem um prazo maior, as coisas se confundiram um pouco, mas a lei está em vigor. Eu já formatei esse programa de boas práticas direcionado especificamente para as empresas reparadoras e fica aqui a minha promessa para você. Muito em breve, loguinho mesmo, ela estará disponível para vocês, prometo. Então, vamos divulgar essa informação. Compartilhe esse vídeo com seu amigo ou com a sua amiga do nosso setor. Eu tenho certeza que ela ou que ele vão te agradecer. Obrigada e um abraço.